Daniel Mastral buscou a religião na adolescência entre 14 a 15 anos de idade. Eram os anos 1980, e como ele gostava de rock, ele usava roupas pretas e cabelos compridos. Ele chegou a frequentar algumas igrejas evangélicas, mas os olhares preconceituosos das pessoas o afastaram. Então um dia ele ouviu falar sobre uma igreja satânica que existe até hoje em São Francisco, nos Estados Unidos, pedindo para participar daquela religião. Porém, a primeira resposta para ele foi que só poderia participar daquele grupo quem era escolhido. E algum tempo se passou, e para a surpresa daquele jovem, uma pessoa da igreja satânica foi ao seu encontro, enquanto ele estava numa biblioteca, dizendo que ele havia sido escolhido para participar daquele grupo ocultista. A partir daquele momento, Mastral começou a participar dos rituais satânicos daquela igreja, inclusive entregou a sua vida a Satanás. Como ele se sentia excluído pelas pessoas ao seu redor e tinha sérios problemas com a sua família, ele encontrou no grupo ocultista um refúgio, além de receber a promessa de que lá ele teria prosperidade e poder. Os anos foram se passando, Daniel ganhou mais poder dentro do satanismo, ele fazia magias e trabalhos para causar mal às pessoas, mas um dia, ao ser confrontado para sacrificar uma criança para uma entidade maligna, ele se recusou, pois se sentiu incapaz de realizar essa missão. Logo depois, Daniel Mastral começou a namorar uma garota evangélica que descobriu os seus livros de satanismo e alertou o pastor da igreja. Em resposta, ele começou a realizar um trabalho para matar o pastor. O pastor sofreu um acidente de carro, mas não morreu. Mastral então se assustou com o que havia acontecido porque nunca havia dado errado antes. Então o pastor insistiu em falar com ele, e durante o encontro, o pastor colocou a mão na cabeça de Mastral. Ele ficou endemoniado, e uma grande batalha espiritual começou a acontecer ali. Por fim, Mastral sentiu o Espírito Santo preenchendo o seu coração, marcando o início da sua libertação e conversão ao cristianismo. Daniel foi escritor e escreveu livros como Filho do Fogo Volume 1 e Filho do Fogo Volume 2, onde relata a história de alguém que foi recrutado pelo Império das Trevas. Também é autor do livro Missões, com o propósito de compartilhar estratégias para evangelizar. Criou o ministério Guerreiros da Luz, onde realizava palestras e ajudava as pessoas com o seu conhecimento. Também ajudou as pessoas que estavam saindo do satanismo, marcando encontros e acolhendo essas pessoas, da forma que desejou ser acolhido. Apesar do seu passado doloroso, perder o filho que teve depressão e tirou a própria vida, e perder a sua esposa que teve um infarto. Daniel Mastral não deixou de fazer o bem. Em 2018, Daniel perdeu Micael, um filho de apenas 15 anos, para a depressão. Em 2021, sua esposa Isabel Mastral, de 52 anos, morreu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, que, segundo o ex-satanista que se tornou nosso irmão em Cristo depois da conversão, foi agravado devido a uma depressão pós-traumática depois da morte do filho do casal. Daniel Mastral foi encontrado sem vida no último domingo, dia 4. Autoridades estão investigando as causas da sua morte. Antes de morrer, Daniel gravou um vídeo com um amigo, onde uma mensagem chamaria a atenção do público cristão. Em um vídeo, inclusive, Mastral comenta que uma dessas pessoas acredita no mesmo Deus que ele, e que por isso deve haver unidade e não divisão entre eles. Em seguida, esse suposto ex-satanista reforça a fala sobre a união das religiões, porque, segundo ele, o que está vindo por aí é coisa séria e vai vitimizar muita gente. O discurso de união entre as religiões está associado ao que seria a paz entre as religiões de todas as nações da Terra, onde as nações se uniriam a fim de entregar o seu governo ao anticristo, assim como está escrito em Apocalipse 6:2. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. João teve uma visão na ilha de Patmos, e Deus mostrou a João uma visão que se caracterizava com coisas de que João conhecia. O cavalo branco representa a paz, o arco representa o grande poder, assim como a tribo de Benjamim, que tinham homens valentes na flecha, representa o poder bélico daquela tribo. A coroa representa um governante, e a vitória contínua significa que seu governo seria fortemente estabelecido. Mas quem é o cavaleiro?
Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Irmãos, ele chega no ponto de ser tão mentiroso que ele imita as coisas de Deus apenas para afirmar ser Deus, chegando a enviar um falso Cristo, que seria o anticristo ou antimessias. Esse cavaleiro citado no livro de Apocalipse 6,2 não é Jesus, mas sim o anticristo promovendo um reino de falsa paz com as nações, poder e estabelecendo o seu governo. Além do vídeo, também teve a apresentação de um suposto cavaleiro montado em um cavalo branco e várias nações seguindo, sendo uma espécie de preparação, Deus como o bezerro de ouro, o quadro famoso que retrata a última ceia, e um Deus pagão representado por uma pessoa pintada de azul. Mas o que isso tem a ver com o Daniel Mastral? Mastral conheceu muitos dos planos ocultistas e expôs ao público o que poderia ter gerado um incômodo para os ocultistas, pois ele poderia facilmente revelar os planos futuros, uma agenda para a entrada desse governo. Conclui-se então que todos esses planos estão relacionados. Por fim, o que devemos fazer é não desanimar. Daniel Mastral foi um exemplo de cristão que estava disposto a seguir a carreira que lhe foi proposta por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Que possamos nos animar, sabendo que Cristo logo vem para levar a sua igreja. Seja firme na oração, no partir do pão, na palavra. Esse é o meu conselho para a sua vida. Não esqueça que Deus te ama e Ele tem um propósito, planos para a sua vida, como diz em Salmos 45. Muitos planos que não podem ser contados. Deus quer proximidade na sua vida. Te convido a orar comigo juntamente sobre esse assunto. Senhor meu Deus e meu Pai, apresento essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, não é sempre que nós entendemos os seus planos, mas eles são perfeitos. Por isso eu oro para que o Senhor Deus alcance a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração e que o Senhor Deus possa abençoá-la grandemente e a sua família, protegendo-os e movendo o sobrenatural. Que ela possa ser tocada pelo Espírito Santo, cura a sua alma das suas dores e feridas, e que venha a entender a tua vontade sobre a vida dela. Assim eu oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode não estar vendo o agir de Deus, mas creia que Deus já está trabalhando em sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, ajude-me a compartilhar a palavra de Deus e os seus ensinamentos para todo o Brasil. Curta, comente e ative as notificações. Compartilhe com os seus amigos e familiares. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.